Olá, meus amigos. É com muita alegria e sincera gratidão pela oportunidade de trabalho que aqui estamos para falar de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes de Cavalcante, na série Amigos de Ivone, solicitando a assistência dos amorosos mentores espirituais para que nos inspire nesta tarefa, para que possamos trazer os melhores esclarecimentos sobre esse querido apóstolo do Cristo, pedindo também as suas bênçãos paternas. E na certeza desse amparo do alto, iniciamos esse singelo trabalho de exposição. Nesta exposição, iremos falar da vida de Dr. Bezerra de Menezes, de suas encarnações, que temos conhecimento, e de sua ligação com nossa querida Dona Ivone. Não temos a pretensão de falar de todos os acontecimentos, pois o assunto é extenso, mas de pontos que mais nos tocaram durante o estudo e pesquisa para a realização desta empreitada. Mas tentaremos deixar sempre uma referência de leitura para aqueles que quiserem aprofundar os seus conhecimentos. Adolfo Bezerra de Menezes nasceu em 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, em Riacho do Sangue, hoje município de Jaguaretama, estado do Ceará. Descendia Bezerra de Menezes de antiga família, das primeiras que vieram ao território cearense. Era filho de Antônio Bezerra de Menezes, tenente-coronel da Guarda Nacional, e de Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Sua trajetória escolar sempre foi muito impressionante. Conheceu as primeiras letras em 1838, portanto aos 7 anos, no interior do Ceará, na escola pública da Vila do Frade, onde em 10 meses apenas preparou-se suficientemente a ponto de ministrar os conhecimentos do professor que dirigia a primeira fase de sua educação. Em 1842, aos 11 anos, mudou-se com a família para a Serra dos Martins, no Rio Grande do Norte, onde aprendeu latim em 2 anos, passando a atuar como professor substituto. Em 1846, já em Fortaleza, sob as vistas do irmão mais velho, Manuel Soares da Silva Bezerra, conceituado intelectual e líder católico, efetuou os estudos preparatórios, destacando-se entre os primeiros alunos do tradicional Liceu do Ceará. Bezerra queria tornar-se médico, mas o pai, que enfrentava dificuldades financeiras, não podia custear os estudos. Em 1851, aos 19 anos, tomou ele a iniciativa de ir para o Rio de Janeiro, a então capital do Império, a fim de cursar medicina, levando consigo a importância de 400 mil réis, que os parentes lhe deram para ajudar na viagem. Para prover seus estudos, dava aulas particulares de filosofia e matemática, e apesar dos poucos recursos, não gostava de morar em república de estudantes, pois não se afinizava com situações que ali ocorriam. Vivia comumente só, em quarto modesto, e tinha pequeno número de amigos. É bem conhecido o caso de um jovem que surge pedindo aulas particulares de matemática quando ele estava sem dinheiro e com aluguel atrasado. E este jovem paga adiantado, nunca voltando para ter as aulas. Em 1852, ele já ingressa como praticante interno, espécie de residente, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, como auxiliar do sábio cirurgião e professor Dr. Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, de quem logrou a estima e a consideração por suas altas qualidades morais e intelectuais. Em 1856, aos 25 anos, conclui o curso de medicina e então abre um consultório com um amigo em um bairro nobre, onde esteve espantando moscas por longos meses. Mas também atendia em sua residência na periferia, onde a clínica vivia cheia, pois lá ele atendia os pobres e não cobrava. Aos poucos foram aparecendo alguns clientes no consultório do bairro nobre.
No mesmo ano, ele recebe o convite do seu professor, Dr. Manuel Feliciano, para trabalhar no Exército como cirurgião-tenente. Alcançou renome pelo êxito de suas intervenções, e isso lhe valeu o ingresso como membro titular da Academia Imperial de Medicina, empossado em 1857, após defender tese. Tornou-se por 3 anos redator dos anais daquela sociedade. Não abandonou, entretanto, a sua clientela pobre. Continuou clinicando no bairro humilde, onde o movimento só crescia. Mas crescia também o movimento no bairro rico, e o consultório lá passou a render. Mas tudo que lá ganhava, ele gastava com os clientes pobres, a ponto de, no fim do ano, o balanço acusar grande lucro, mas o cofre estava vazio. Porém, o seu coração estava contente e sua consciência banhada de alegria. Então, ele ganha o que para ele é o mais glorioso dos títulos, o de médico dos pobres. Em 1858, com 27 anos, Bezerra casou-se por amor com Maria Cândida de Lacerda, com quem viria a ter 2 filhos. Conhecido seu grande prestígio sobre a população como médico dos pobres e jornalista elegante, não tardou a ser namorado pela política. Foi convidado ao pleito para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido Liberal, convite que a princípio ele recusa, mas sua esposa o incentiva e ele aceita, e em 1860, com 29 anos, ele é eleito pelos liberais de São Cristóvão, onde então residia. Os seus adversários do Partido Conservador impugnaram a posse sob o argumento de que militares de segunda classe não podiam exercer o cargo de vereador. Desse modo, para apoiar o partido, que necessitava dele para obter a maioria na Câmara, decidiu requerer a exoneração do Corpo de Saúde do Exército em 26 de março de 1861. Desfeito o impedimento, foi empossado no mesmo ano. Durante sua atividade política, sempre defendeu os humildes e necessitados, e nenhuma questão social deixou de ter nele um pioneiro. O capital, o trabalho, a saúde pública, a universidade, a escravidão. Ele foi muito atuante na questão da escravidão. Escreveu um ensaio em 1869 falando sobre as medidas que se devem tomar para a libertação dos escravos, sem danos para a economia do país, mas sugerindo que a libertação deveria ser acompanhada de educação, a fim de profissionalizar os libertos, pois sem isso não haveria verdadeira libertação. Esse livreto encontra-se disponível na Biblioteca Virtual Espírita, para quem quiser se aprofundar na leitura. Participou ativamente da mudança do regime político do país, de monarquia para república, depois também defendendo o voto direto para a eleição presidencial. Esses 2 pontos são importantíssimos para o Brasil como pátria do Evangelho, pois como seríamos a pátria do Evangelho com o regime de escravatura? E como seríamos a pátria do Evangelho com uma monarquia? Teríamos que ter a responsabilidade coletiva que nos traz a República, com cada cidadão participando através do voto na escolha de seus representantes. Olha, amigos, e não foi uma missão fácil, pois ele era muito perseguido pelos seus ideais abolicionistas e republicanos. Perseguido pelo Partido Conservador, porque ele era do Partido Liberal, e perseguido também por alguns colegas do Partido Liberal, pois ele era um político honesto, sério, que não fazia conchavos, que combatia os desmandos, as roubalheiras, os escândalos. Mas, em 1863, a vida dá um duro golpe em seu coração amoroso. A esposa querida desencarna vítima de febre tifoide, deixando aos seus cuidados exclusivos os 2 filhos, um de 3 anos e outro menor, de 1 ano apenas.
A viuvez levara-o a ler a Bíblia, e esta lhe dera particular entusiasmo pela religião comentada. Como toda gente culta, naquela grande aldeia que era a corte, ao tempo do Concílio do Vaticano, discutia e estudava religião, e ouvia falar da doutrina de Allan Kardec. Nos diz Bezerra de Menezes que repelia semelhante doutrina sem conhecê-la nem de leve, pelo temor de perturbar a tal e qual paz que me trouxera a volta à religião dos meus maiores, embora com restrições. Ele, que era católico e devoto de Maria. Esse período de cristalização ideológica deveria durar nele o tempo necessário para reunir sólido conhecimento em teologia. Nos diz Canuto Abreu que, graças a tal preparo, a sua conversão foi um mero fenômeno de recordação. Ele chegou ao espiritismo sem o saber. Mas viúvo, com 2 filhos pequenos, viveu dias difíceis, sendo amparado pelo carinho dos familiares e dos amigos mais próximos. Quem lhe presta grande auxílio com os filhos é sua cunhada Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã materna de sua esposa, que cuidava dos pequenos durante o dia para que ele pudesse continuar suas atividades. Mas Bezerra, que era homem bom e justo, para que sua cunhada não fosse difamada por estar frequentando a casa de um homem viúvo, e porque também começara a nascer um grande amor e admiração pela convivência, em 1865, contraiu segundas núpcias com Dodoca, como era conhecida, que assumiu os sobrinhos como seus filhos. De sua união com Bezerra de Menezes, seriam gerados mais 10 filhos. Mas ao longo de sua trajetória existencial, o bondoso médico cearense passou por provas duras. Além da primeira companheira, desencarnada aos 19 anos, assistiu ao desenlace de 5 filhos. A dor foi grande, mas enfrentou tudo com muita resignação e admirável exemplo de fé. Retomando sua trajetória política, foi reeleito vereador para o período de 1864 a 1868. Não se candidatou ao exercício seguinte, mas foi eleito deputado provincial pelo Rio de Janeiro em 1867, cargo correspondente hoje a deputado federal. Porém, a Câmara dos Deputados foi dissolvida no ano seguinte, 1868, devido à ascensão do Partido Conservador. Desviado temporariamente da atividade política, dedicou-se a empreendimentos empresariais. Dentre eles, podemos citar a criação da Companhia de Estrada de Ferro Macaé a Campos. Mas talvez, por não ser o caminho que devesse seguir, para ele esses empreendimentos não trouxeram os benefícios esperados. Em 1873, após 4 anos afastado da política, retomou suas atividades novamente como vereador. Em 1878, com a volta dos liberais ao poder, foi novamente eleito à Câmara dos Deputados, representando o Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1885, quando atingiu o fim de suas atividades políticas. Bezerra de Menezes atuou 30 anos na vida parlamentar. Vida agitada, não é, meus amigos? Mas o principal ainda está por vir. A sua missão política tinha chegado ao ápice, porém, outra mais alta, para a qual já vinha inconscientemente se preparando, o aguardava. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, temos a informação de que Bezerra foi convidado por Ismael, guia do Espiritismo no Brasil, a reencarnar aqui a fim de reorganizar o Espiritismo, criando um núcleo novo. Essa era a sua missão como encarnado. Foi esse o compromisso que ele assumiu no plano espiritual ao reencarnar. É bastante conhecido no movimento espírita o caso da oferta de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec ao então deputado Dr. Bezerra de Menezes, feita pelo seu colega de medicina, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, pseudônimo Fortúnio.
Isso foi no ano de 1875, e ao lê-lo, ele mesmo relata: Leu-mo na cidade, e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem em bonde. Embarquei com o livro. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava em O Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou, como se diz vulgarmente, de nascença. A esta época, o espiritismo já possuía muitos adeptos no Brasil, mas o quadro era de dispersão, com vários grupos discordantes, cada qual desejando ser o centro que daria as direções ao movimento espírita. Em 1883, recrudescia de súbito um movimento contrário ao espiritismo, e naquele mesmo ano fora lançado por Augusto Elias da Silva o Reformador, órgão oficial da Federação Espírita Brasileira e o periódico mais antigo do Brasil, ainda em circulação. Elias da Silva consultava Bezerra de Menezes sobre as melhores diretrizes a seguir em defesa dos ideais espíritas. Fundada a Federação Espírita Brasileira em 1884, Bezerra de Menezes não quis inscrever-se entre os fundadores, embora fosse amigo de todos os diretores e muito admirado por eles. Embora sua participação tivesse sido marcante até então, somente em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, Bezerra de Menezes, perante grande público, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha, em longa locução, justificou a sua opção definitiva de abraçar os princípios da Consoladora Doutrina. Daí por diante, Bezerra de Menezes foi o catalisador de todo o movimento espírita na Pátria do Cruzeiro, exatamente como preconizara Ismael. A partir de 1887, Dr. Bezerra, com o pseudônimo de Max, começa sua série de artigos na imprensa leiga, por 10 anos. Inicialmente escreveu para o jornal O País, depois para o Jornal do Brasil e, por último, para a Gazeta de Notícias. Por todo esse tempo, Bezerra escrevia também no Reformador. A partir de fins de 1897, ele passa a redigir exclusivamente para essa revista. Na década de 1880, o incipiente movimento espírita na capital e no país estava marcado pela dispersão de seus adeptos e das entidades em que se reuniam. Já havia também uma clara divisão entre dois grupos de espíritas: os que aceitavam o espiritismo em seu aspecto religioso, maior grupo, o qual se incluía Bezerra, e os que não aceitavam o espiritismo nesse aspecto. Então, em 1889, Bezerra foi percebido como o único capaz de superar as divisões, vindo a ser eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Nesse período, iniciou o estudo sistemático de O Livro dos Espíritos. De 1890 a 1891, foi vice-presidente da FEB na gestão de Francisco de Menezes Dias da Cruz, época em que traduziu o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, publicado em 1892. Em fins de 1891, registravam-se importantes divergências internas entre os espíritas e fortes ataques exteriores ao movimento. Bezerra de Menezes afastou-se por algum tempo, continuando a frequentar as reuniões do Grupo Ismael e a redação dos artigos semanais em O País, que encerrou ao final de 1893. Em 1895, a crise chegou ao auge com as dificuldades financeiras da sociedade, quando os poucos remanescentes recorreram a Bezerra de Menezes como o último recurso para evitar a dissolução completa. Foi convidado em 3 de agosto deste ano a reassumir a presidência da FEB. Inicialmente relutou, mas acabou aceitando, em decorrência da comunicação espiritual que recebeu de seu mentor, Santo Agostinho, dada no Grupo Ismael. Exerceu a função até a data de seu falecimento.
Nesta gestão, iniciou o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo. Fundou a primeira livraria espírita no país e ocorreu a vinculação da instituição ao Grupo Ismael e a assistência aos necessitados. Temos valorosas informações sobre todo esse período no livro Bezerra de Menezes, Subsídios para a História do Espiritismo no Brasil até o ano de 1895, de Canuto Abreu. Desencarna em 11 de abril de 1900, às 11 horas e 30 minutos, depois de período em que passou imobilizado na cama em virtude de um acidente vascular cerebral, tendo ao lado a dedicada companheira de tantos anos, Cândida Augusta. Morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Eram pessoas pobres, sem dinheiro para pagar consultas. Foi preciso constituir-se uma comissão para angariar donativos visando a possibilitar a manutenção de sua família. A comissão fora presidida por Quintino Bocaiúva. E temos no livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, como foi o seu despertar no plano espiritual, quando ele é recebido por Celina, mensageira de Maria Santíssima e sua primeira esposa, e recebe linda homenagem de muitos quantos o amor dele beneficiou. E naquele mesmo dia, depois do sepultamento do seu corpo, ele se manifesta em reunião mediúnica na Federação Espírita Brasileira, no Grupo Ismael, tranquilizando seus companheiros de ideal espírita, dizendo como se encontrava no mundo espiritual e conclamando-os ao trabalho, porque ele, do mundo espiritual, estaria com eles. Retorna à pátria espiritual, porém, continua sua missão de servir aos encarnados, pela sua abnegação característica ao bem. Na obra Ação e Reação, o espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 11, relata que o instrutor Silas revela o trabalho de Bezerra de Menezes no mundo espiritual. Com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem a bandeira da caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe as diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele em nome do Cristo. E sabemos pelo livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama, que ao completar 50 anos do desencarne de Bezerra de Menezes, em uma assembleia reunida no plano espiritual para a devida homenagem, ele recebe, por Celina, um convite vindo de Maria Santíssima, para que passasse a habitar uma esfera mais alta, onde tinha tarefa maior a desempenhar. No que ele agradece, entre lágrimas, a Mãe das Mães, e suplica-lhe, por intermédio de sua enviada, para ficar no seu humilde posto, junto à terra, a fim de continuar ajudando aos seus irmãos terrestres, que tantas provas lhe dão continuamente de estima e gratidão. E Nossa Senhora dá seu consentimento, mandando dizer que Bezerra ficasse no posto o tempo que quisesse, e sempre sob suas bênçãos. E sabemos, meus amigos, como Bezerra trabalha sem cessar. Em nossas dores, sempre lembramos de pedir o seu concurso e de sua equipe. Ele não economiza em seus cuidados e conselhos. Manifesta-se a muitos médiuns, Divaldo, Chico, Dona Ivone e muitos outros. E como nosso objetivo aqui é, além de falar de Dr. Bezerra, falar também de sua ligação com Dona Ivone, podemos citar que no mesmo ano que ele desencarna, 1900, abril de 1900, a 24 de dezembro desse mesmo ano, reencarna a nossa querida Dona Ivone. Ela tendo assumido compromissos no plano espiritual, como sabemos, de trazer ao público a obra Memórias de um Suicida. É assistida por Dr. Bezerra e outros espíritos amigos nesta encarnação para levar a termo seu compromisso e assim depurar seu espírito. Mais adiante, a partir de 1926, em Lavras, Minas Gerais, quando ela começa a atuar como médium, trabalhou com Dr. Bezerra e outros espíritos,
onde ele a assistia em seus trabalhos mediúnicos, como receituário homeopático, passes e curas. E ela nos diz que esse trabalho de assistência é o trabalho que mais a toca, que mais gosta de realizar. E o trabalho de assistência que ela realizava com ele não era só para os encarnados, era também aos desencarnados, lá no plano espiritual. Ela nos conta na obra Devação do Invisível que, geralmente, é a entidade radiosa Adolfo Bezerra de Menezes, o coração fraterno e generoso do médico que ainda hoje, na espiritualidade, prefere clientela obscura e sofredora, quem nos arrebata o espírito para operosidades de ordem espiritual em torno de desencarnados de mínima classe, das sociedades invisíveis. Dado a sua grande bondade de coração, que o leva a partir em busca dos infelizes e transviados do bem, a fim de socorrê-los, o desejo nunca desmedido que ele tem de ajudar o próximo. Dona Ivone nos diz que para ela, abaixo de Jesus, ela deve a Dr. Bezerra a sua redenção, e que ela teria sofrido muito mais se não fosse a assistência paternal dele. Por exemplo, quando após escrever a obra Recordações da Mediunidade, Charles, seu mentor, queria que ela escrevesse a história da sua última encarnação, a que hoje conhecemos no livro Leila, a Filha de Charles, pelo espírito Arnold Numiers, na psicografia de Denise Corrêa de Macedo. O Dr. Bezerra não permitiu que ela escrevesse mais uma obra revelando outra encarnação onde ela havia errado tanto novamente. Ele disse que não convinha, não havia necessidade de ela passar por mais esta humilhação, pois que ela já havia escrito a trilogia, era o suficiente. E para além da assistência e orientação paternal que dedicava a ela, deu comunicações nas seguintes obras: 1955, Nas Telas do Infinito, primeira parte, romance. Em 1957, A Tragédia de Santa Maria, um romance. Em 1964, outro romance, Dramas da Obsessão. Em 1968, Relatos e Orientações no livro Recordações da Mediunidade. E além de supervisionar intensamente a obra Recordações da Mediunidade, apresentada por Ivone, ele foi um dos espíritos que mais ativamente participaram da elaboração de Devação do Invisível. E Dona Ivone nos diz sobre o livro A Tragédia de Santa Maria, romance recebido de Dr. Bezerra por ela, como vimos, foi o que ela teve a maior facilidade de recepção e ofereceu todas as modalidades possíveis em um ditado mediúnico: visão antes e no momento da recepção, audição, psicografia isolada, desacompanhada de visão e de audição, psicografia acompanhada dos outros fenômenos e intuição acompanhada de visão. E ela nos diz: consideramos essa época de nossa existência, 4 meses, das mais felizes entre as poucas horas ditosas que fruímos neste mundo, dada a suavidade, o enternecimento das faixas vibratórias que nos envolveram durante o período consumido no ditado do trabalho. E é também por Dona Ivone que vamos ter notícias da mais antiga encarnação conhecida de Dr. Bezerra de Menezes e de outras que iremos ver a partir de agora. No primeiro capítulo do livro Ressurreição e Vida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira com a autoria espiritual de Tolstói, este narra uma palestra que ouviu no plano espiritual no inesquecível Zaqueu, personagem do Evangelho de Jesus. E brevemente, para quem não conhece, o memorável encontro de Zaqueu com Jesus, que está narrado em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, ele é o chefe dos publicanos, riquíssimo, que sobe em uma árvore, desejoso de conhecer Jesus, quando este passava por Jericó. E Jesus, ao passar sob a árvore, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa daí, porque é necessário que eu me hospede hoje em sua casa. Zaqueu se joga da árvore e recebe Jesus em sua casa com toda alegria.
Após isso, Zaqueu doa seus bens e passa a seguir Jesus como um discípulo. Muda seu nome para Matias, pois, como sabemos, era comum naqueles tempos, em momentos de grande significado espiritual, a troca do nome por outro que tivesse um significado mais apropriado. E esse mesmo Matias, que viria a ser o 13º apóstolo que substitui Judas Iscariotes após a ressurreição de Jesus, conforme narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 16 a 26. E através do espírito Tolstói, nós viemos a saber que este Zaqueu Matias, dos tempos de Jesus, é o mesmo espírito que animou a personalidade Adolfo Bezerra de Menezes. Isso mesmo, meus irmãos, Bezerra de Menezes foi o 13º apóstolo do Cristo. Àquele tempo, ele já era um homem bom, que escolheu a porta estreita. Tolstói, porém, não revela no livro que este personagem foi Bezerra de Menezes. Esta informação ele confidenciou à nossa querida Dona Ivone, que nunca escondeu o fato e sempre contava essa revelação aos interessados nos textos de Tolstói ou na personalidade de Bezerra de Menezes. Podemos concluir que era um fato verídico, pois que Dona Ivone, sendo uma assistida de Dr. Bezerra de Menezes, este nunca a impediu de fazer tais comentários. E para quem quiser complementar a leitura sobre este tema, temos o livro O 13º Apóstolo, As Reencarnações de Bezerra de Menezes, de Jorge Damas Martins. No século III d.C., temos as vidas de Quinto Varro e Quinto Celso, um drama fascinante narrado no romance Ave Cristo, do espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essas duas personalidades são reencarnações do espírito Matias, ou Bezerra de Menezes. Essa informação veio através de amigos de Chico Xavier, que ouviram dele a revelação. O objetivo principal da missão espiritual dessas duas vidas foi regenerar para Cristo a alma retardatária de Tassiano, filho espiritual do 13º apóstolo de Jesus. Missão que foi cumprida gloriosamente. Pedimos desculpa, mas não iremos narrar as vidas de Varro e Celso, pois elas são relatadas na íntegra no belíssimo romance de Emmanuel, o qual sugerimos a leitura aos que se interessarem. No livro O 13º Apóstolo, o autor Jorge Damas nos diz assim: pelo ano 513, no 6º século do cristianismo, na povoação de Posidônia, outrora chamada Pestum, sul da Itália, havia um homem piedoso que não só abraçara o cristianismo, mas também se dedicara à sustentação de uma casa rústica em que hospedava os doentes e os infelizes. Tratava-se do irmão Parmênio, que, em idade avançada e abandonado pela família anticristã, construíra o recanto a que chamava Casa dos Benefícios, para melhor cumprir os seus deveres do homem, cujo coração se represara dos ensinos do Divino Mestre, abrigando os sofredores de qualquer procedência. A Casa dos Benefícios era a escola e o lar, o templo e o recanto de cura para centenas de pessoas dos mais diversos níveis sociais, que lá se irmanavam pelos desenganos das próprias lágrimas. Porém, por obra dos inimigos da luz, o irmão Parmênio, reencarnação do apóstolo Matias, viu mais uma vez sua obra de caridade ser incendiada pelo ataque das trevas. Nos dias atuais, com auxílio de muitos implicados no delito que varou os séculos e que hoje são amigos do Cristo, a Casa dos Benefícios foi reconstruída com a participação honrosa de Bezerra de Menezes no Grupo Espírita Regeneração, no Rio de Janeiro. Um outro relato de uma reencarnação de Bezerra de Menezes no século XVI, trazida pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, é confirmada por esta em uma entrevista dada em 1979 e publicada pelo pesquisador Pedro Camilo no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Nesta entrevista, Dona Ivone relata que Dr. Bezerra é um dos personagens do livro Nas Oragens do Pecado,
que foi martirizado na França durante a matança de São Bartolomeu. Ele foi o conde Carlos Felipe I, e sabemos que o livro trata de uma das vidas de Dona Ivone, com a autoria espiritual de Charles, seu mentor. Dona Ivone era, a esta época, Ruth Carolina, então filha de Carlos Felipe I. Logo, vemos que Dona Ivone foi filha de Dr. Bezerra em uma encarnação. Eles faziam parte da família nobre Bittencourt de La Chapelle, que viveu no extremo nordeste da França na época da rainha Catarina de Médicis. Eram reformistas, de tendência luterana, mas era o cristianismo primitivo que vibrava em seus corações. A esta época, a família estava com as finanças bem arruinadas, pois vivia apenas de labores agrícolas, sem outros rendimentos. Tinham vida rigorosa e trabalhosa entre o cultivo da terra, estudo das Santas Escrituras e da teologia protestante, e dedicados à obra piedosa em favor dos infelizes que transitavam por sua propriedade e para além dela, até a fronteira com o rio Reno. A família era composta pelo velho casal, o médico conde Carlos Felipe Bittencourt de La Chapelle, Bezerra de Menezes, e a condessa Carolina de Chermont. Seus 5 filhos varões, Carlos Felipe II, o primogênito, médico e teólogo luterano, Clovis Felipe e Felipe Eduardo, oficiais militares que abandonaram a espada pelo cultivo da terra, Felipe Rogério e Paulo Felipe, jovens estudantes de ciências médicas, e uma menina, jovem de radiante beleza, Ruth Carolina, que era Dona Ivone Pereira. Era frequente ver pai e filho, Carlos Felipe I e II, visitando aldeias e lugarejos pobres do Reno, à procura de enfermos do corpo e sofredores do espírito, para suavizar as amarguras com atenções médicas e evangelizadoras. Os campos agrícolas da família eram famosos pelas farturas das suas colheitas. Seus colonos eram justa e honestamente recompensados pelos serviços prestados. Os domésticos eram considerados como amigos e eram admitidos à mesa da refeição das comuns da família. Mas, chegado o período das grandes provas e do martírio, a família era denunciada como ativos propagandistas da seita sacrílega de Martim Lutero, a qual deveriam renunciar ou retirar-se para a Alemanha. Deliberado foi que não fariam nem uma coisa nem outra. Ali ficariam para testemunhar sua fé se fosse necessário. Porém, a jovem Ruth Carolina seria poupada e foi enviada à residência amiga de Otília Louvigny até que tudo se acalmasse, esta que era noiva de Carlos Felipe II. Porém, numa tarde de domingo, alguns poucos dias depois do terrível massacre conhecido como Noite de São Bartolomeu, em Paris, toda a família e a criadagem do castelo de La Chapelle, reunidas em culto doméstico, foi assassinada pelo fanático capitão da fé Luís de Narbonne e seus soldados. Dr. Bezerra e sua família são martirizados em nome do Cristo. Este é o começo desse belíssimo romance que recomendamos a leitura. Padre Rômulo de Lambrosini. Esta personalidade de Dr. Bezerra é relatada no livro O Cavaleiro de Lumières, o segundo da trilogia de Ivone do Amaral Pereira. Ele reencarna juntamente com Carlos Felipe II, que anima a personalidade de Padre Thomas, a fim de auxiliar um grupo de espíritos a que eram afins, grupo este que tanto se comprometeu, conforme vemos na trama de Nas Voragens do Pecado. Dona Ivone também está nesta nova etapa reencarnatória, na personalidade de Berthe de Somerville. Era a segunda metade do século XVII, Europa, na Flandres Ocidental, região próxima à França, hoje pertencente à Bélgica, em uma pequena aldeia chamada Stanesburg. O padre Rômulo de Lambrosini era pastor espiritual das simplórias ovelhas de Stanesburg e suas aldeias satélites. Oriundo de família de nobres romanos, bem cedo abandonou o esplendor em que nasceu pelo ministério de nortear almas rebeladas para o aprisco do Senhor. Não entraremos em maiores detalhes desta encarnação, pois ela está detalhada no livro Cavaleiro de Lumières,
ao qual indicamos a leitura para os que se interessarem em aprofundar os conhecimentos. Podemos perceber que vem de longe a ligação desses dois espíritos que tanto se amam e respeitam. E do exemplo de ambos tiramos preciosas lições. Dr. Bezerra, com esse amor universal, sublimado, o amor do Cristo, podemos dizer. E Dona Ivone, que tanto nos demonstrou em sua última encarnação, que sim, é possível nós também, que tanto erramos como ela, irmos a caminho para alcançar este amor sublimado que Dr. Bezerra já alcançou, como ela foi, depois de tantos equívocos. Temos que ter a determinação, a vontade e a disciplina que ela teve. É o exemplo que ela nos deixa, porque o apoio da espiritualidade amiga certamente temos quando decidimos pelo bom caminho. E de Dr. Bezerra fica-nos o exemplo desse grande discípulo de Jesus, que, como diz o seu necrológio publicado no jornal cearense A República, de 13 de abril de 1900, o amor não possuía ele platonicamente, nem o ensinava apenas pelos lábios. Subia-lhe do coração e o praticava indistintamente, no exercício constante dessa caridade ativa e diligente, que não raciocina, não reflete, porque é instintiva e se multiplica sob milhares de formas, na tolerância, na indulgência, com que antes dissimula do que repara nas alheias fraquezas. E assim, meus amigos, terminamos este estudo com sincera gratidão ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade do trabalho na divulgação da doutrina espírita, a Dr. Bezerra de Menezes pelo exemplo de amor e pela assistência paternal que dedica à humanidade e especialmente ao Brasil, e aos mentores do Grupo Espírita Ivone Pereira que nos auxiliam na tarefa. Pedimos a Jesus que nos envolva com suas vibrações amorosas, nos dando bom ânimo, força e coragem para avançarmos com firmeza em nossa romagem terrena, tomando as melhores decisões, mais acertadas, rumo à nossa redenção, assim como fizeram Dr. Bezerra e Dona Ivone. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. E estas foram as obras e páginas digitais consultadas para a preparação do estudo. Agradecemos a todos por prestigiar o Grupo Espírita Ivone Pereira e este estudo. E também deixamos o convite para que assistam os demais estudos sobre os amigos de Dona Ivone.